Olá, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do Paz e Bem, edição de número 2186. Está indo ao ar na madrugada, na manhãzinha desta sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Na verdade, eu estou gravando na madrugada da sexta-feira, mas está indo ao ar agora, nesta manhã. Mas você não... A gente se encontra de manhã, de tarde, de noite, então seja muito bem chegado, chegada a qualquer momento para este Paz e Bem. Antes de começar, só queria fazer um pedido. Se você tiver condição de nos apoiar assinando o canal Paz e Bem, maravilha. A gente não tem nenhum programa de superchat, de membro, nada. Não temos nenhum objetivo. Ninguém aqui está com sonho de ficar rico, milionário em rede social, não é nada disso. Não, a gente tem um programa de interno de sustentação do Paz e Bem. Paz e Bem hoje tem programas que vão ao ar de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, todos voluntários, todo mundo atuando voluntariamente, né? A gente tem cursos, a gente tem programas, a gente tem atividades, então, e temos 3 estagiários que nos ajudam a manter o canal no ar, e além disso, temos algumas despesas pequenas, mas que nos acometem periodicamente. Então, se você puder nos apoiar, tornando-se um assinante ou uma assinante do canal Paz e Bem, aqui na descrição deste vídeo ou na capa do canal tem uma cobrinha colorida no alto, é só clicar, você entra no nosso programa de assinatura. Desde já agradeço demais. Pois bem, o tema hoje é Trump. O tema hoje é Trump. Eu achei que era preciso falar dele. Porque a eleição de Trump nos Estados Unidos é evidente que tem paralelo com a eleição de Bolsonaro aqui em 2018. Mas é, em certo sentido, ainda mais grave. Primeiro, pela dominância de Trump. Então, lá nos Estados Unidos, a eleição de Trump, nós teremos um presidente de extrema-direita que controla o executivo, a presidência da República, a maioria dos governos estaduais lá nos Estados Unidos, o Congresso norte-americano e também a Suprema Corte. Então, ele está dominando os 3 poderes e em escala nacional e vertical também. Ele volta, portanto, com mais força. E me parece que volta ainda mais sombrio, né? Ainda mais incisivo, ainda mais provocativo, com planos ainda mais extremistas e agressivos. Então, é um momento, em certo sentido, ainda pior do que nós vivemos aqui com o Bolsonaro. E é uma característica, né? Quando a direita volta ao poder, ele está sendo reeleito, né? Teve um intervalo entre a primeira e a segunda eleição dele, Biden, é uma volta muito mais violenta, com sede, né? Com uma raiva, né? Extravasando pelo coração e pela boca. É um temor para nós aqui no Brasil, é evidente, né? O cenário brasileiro, da política brasileira, é bastante complexo e a possibilidade de volta da extrema-direita ao poder está presente. Então, é também uma referência para nós. Como é que reagimos nessa hora? Como é que os cristãos progressistas de esquerda reagiram nesta hora? Eu trouxe para compartilhar com todo mundo o editorial de um veículo do National Catholic Reporter, que é um veículo que existe nos Estados Unidos desde os anos 50. Deixa eu ver aqui a data exata da fundação do National Catholic Reporter, e que é numa igreja católica dominada pela direita lá nos Estados Unidos, vai desde 1964, tá? Desde 1964, ano do golpe aqui no Brasil, né? Convergência. Deixa eu só mudar aqui essa minha configuração, que está Fórum Café. Deixa eu colocar o Paz e Bem, vou para o Fórum Café mais tarde, é que
às vezes, quando a gente abre o nosso sistema aqui, não está disponível a edição, pronto, do título, Paz e Bem. Paz e Bem. Então, o National Catholic Reporter é uma mídia, era um jornal apenas no passado, em 64, hoje é uma mídia, né? Então, é jornal, é site, dos católicos progressistas lá nos Estados Unidos. É um esforço bem importante de resistência ao longo dos anos de uma igreja que, como a Igreja Católica no Brasil já foi mais progressista, hoje é cada dia mais reacionária, né? Só que lá a dominância da extrema-direita na Igreja Católica é bem mais acentuada do que foi ao longo dos anos aqui no Brasil. Então sempre foi um veículo de resistência. E eles soltaram um editorial que me deixou muito impressionado, que é assim: que lugar ocupamos? Que lugar nós, católicos, cristãos, progressistas, cristãos de esquerda, ocupamos nesse momento? Onde está nosso coração? Onde está nossa cabeça? Onde está nossa disposição diante da volta de Trump? Então eu trouxe para vocês, vou ler esse editorial. O incompetente, desonesto e autoridade Donald Trump foi novamente eleito presidente dos Estados Unidos. Com o tempo, volumes de livros tentarão explicar esse colossal erro de julgamento. Mais cedo que os livros, serão exploradas as terríveis consequências desta eleição para a nossa nação, a família humana mais ampla e para o planeta. Por enquanto embarcamos em uma jornada desconhecida, não temos tempo para a autopiedade ou para a raiva debilitantes. Livremo-nos dessas tentações em prol da saúde individual e coletiva. Precisamos de equilíbrio e integridade para seguir em frente, enquanto protegemos os mais vulneráveis. Precisamos de acuidade mental para decidir como apoiar uns aos outros e as instituições democráticas de nossa nação. Muito forte, né? E muito incisivo, né? Muito preciso. Continua. Não somos os primeiros a enfrentar tal escuridão. Agora nos juntamos a inúmeros outros vivendo vidas incertas em meio à turbulência política. Podemos aprender com eles. Primeiro aprendendo com eles e sabendo que nada está garantido. Podemos aprender com o resto da família humana, compreender e saber como manter a fé, construir coragem e sustentar resiliência e resistência. Precisamos uns dos outros, mais do que nunca, para evitar dúvidas e nos apegarmos aos princípios da justiça, da decência e da verdade. Então, qual o tamanho dessa comunidade da qual precisamos ao oferir encorajamento? Ela é global, atravessa culturas, raças e religiões e alcança gerações passadas. Bonita essa ideia, né? Que há uma rede de sustentação na hora da resistência, do desalento, do desespero diante da volta de Trump e de uma extrema-direita muito agressiva e raivosa, de que há uma rede. E que essa rede se projeta desde o passado, que ela atravessa a sociedade dos Estados Unidos e atravessa a sociedade planetária. De certa maneira, eles estão se referindo a nós aqui, né, que também passamos por essa experiência. Precisamos de esperança. Esperança gera esperança. Lembre-se, somos pessoas de esperança. Crescemos em esperança ao abraçar a interdependência e a conexão, né? Sem essa coisa de independência. Somos todos seres interdependentes. Continua, apoiando-nos uns aos outros quando vacilamos e oferecendo uma mão quando vemos a necessidade. Nossa esperança não está enraizada em algum otimismo passageiro, mas nas verdades duradouras de nossa fé, fundamentada nos evangelhos, que ensinam o amor sem limites e a crença central de que a escuridão não tem a última palavra. Essa, para mim, é uma questão chave, saindo do editorial brevemente, que é esta ideia. Nada de otimismo estéril.
Comento sempre, né, de alguém que foi uma referência no meu processo de reconversão, o padre holandês Henri Nouwen, já falecido há bastante tempo, jovem ainda, né, antes dos 70 anos de idade, em que ele dizia isso: não tem nenhuma razão para a gente ser otimista. A opressão sobre a imensa maioria da humanidade atravessa os milênios. E nós não temos nenhuma razão, ainda mais agora, com a ascensão da extrema-direita em todo o mundo, para ter otimismo de que nós vamos conseguir sacudir o jugo dessa opressão de uma hora para outra. Então, qual é o lugar que a gente deve ocupar para não desesperar? O lugar da esperança, não do otimismo estéril. E entender que somos quem somos e quem devemos ser, mesmo debaixo de uma opressão persistente. Nós não olhamos para a vitória como fazem os capitalistas, né, que só seguiam em termos de vitória, né? Nos Estados Unidos isso, né? Winner e loser, vencedor e perdedor, né? São as duas faces da moeda estadunidense. Não, nossa face é outra. Nossa face é o amor sem limites e a crença central de que a escuridão não tem a última palavra. Aí continua o editorial. Considere este ditado tibetano: a tragédia deve ser utilizada como uma fonte de força. A dor convida ao propósito, continua o editorial. Deixado sem atenção, o desespero paralisa. Com propósito, ele se torna uma força poderosa para a mudança. Precisamos canalizar nossas lutas internas para a atração externa. Sim, temos fardos adicionais. Sim, temos... Eu não tinha visto esse trecho ainda, vocês vão ver, impressionante. Convergências. Sim, temos novos chamados também. Aí, logo a seguir, o editorial vai fazer referência a quem? Olha só que convergência bonita, não tinha visto, que eu até emocionado. Ao Henri Nouwen. Ele vai dizer assim: devemos reconhecer, o editorial diz assim, devemos reconhecer que nossas feridas podem se tornar fontes de cura para os outros. Henri Nouwen ilustrou isso lindamente. Aí vem citando Henri Nouwen. Nossas feridas físicas, emocionais ou espirituais são parte do que nos torna humanos. Nossas feridas nos tornam humanos. Em vez de esconder essas feridas, devemos aceitá-las, permitindo que nossas vulnerabilidades nos conectem mais profundamente com aqueles ao nosso redor. O próprio Jesus é um exemplo máximo de um curador ferido. Seu sofrimento e sacrifício trouxeram amor, esperança e cura para um mundo quebrado. Ao seguir seu exemplo, somos convidados a transformar nossa incerteza, raiva, dor e decepção em maior solidariedade, compaixão e ação pelos outros. Nossa missão, embora não seja nova, continua o editorial, torna-se cada vez mais urgente. Devemos falar a verdade, viver com integridade, estender a mão aos necessitados, construir e preservar estruturas justas e enfrentar nossos opressores. Então, começaremos a escrever o próximo capítulo da história da nossa nação e da nossa igreja. Que eles reflitam o mais sagrado dos nossos valores e um compromisso inabalável com a verdade. Eles fazem uma proposta, então, de 3 pontos para estruturarmos-nos, levantarmos-nos neste momento. Primeiro ponto: derrotar o desespero requer resiliência interior, o que envolve cultivar um senso de gratidão, mesmo na escuridão, especialmente na escuridão. Cada reconhecimento de gratidão nos lembra da bondade básica que persiste e permeia a vida em meio às lutas. Bonito, né? Segundo ponto de apoio: nossas conexões com os outros nos fortalecem. Não estamos sozinhos. Nossos relacionamentos com amigos, familiares e comunidade criam uma rede de apoio crítica. Ao estender a mão, compartilhar fardos
e oferecer apoio mútuo, reforçamos nossas habilidades de resiliência coletiva. Terceiro ponto, atenção plena. Meditação e oração nos ancoram, nos trazem de volta ao momento presente e nos ajudam a administrar os medos do desconhecido. Elas promovem calma, resolução firme e nos capacitam a encarar o futuro com clareza e paz. O editorial termina assim: suportaremos Donald Trump e seus bajuladores. Seu tempo passará. Infelizmente, ele causará danos significativos. No entanto, podemos, de fato, devemos limitar esses danos por meio de nossa determinação incessante. Como testemunhas ativas da justiça e da misericórdia, transformaremos a escuridão em luz e a fraqueza em força para nós mesmos e para os outros. Cada ato de amor, cada gesto de gentileza e cura constrói a nação que, por enquanto, parece nos iludir. Esperança não é um mero sentimento. Esperança é uma escolha que fazemos todos os dias. Quando escolhemos esperança, incorporamos a essência do nosso chamado cristão. Um chamado para sermos agentes de mudança e testemunhas do amor que nossa nação precisa tão desesperadamente, agora mais do que nunca. Muito forte, né? Muito significativo. Esperança para nossos irmãos e irmãs nos Estados Unidos. Esperança para nós aqui no Brasil, né, que vivemos também momentos de tantos impasses, né, momento de ofensiva tão brutal das classes dominantes, né, dos bilionários, milionários, muito ricos e ricos que querem arrancar o couro do povo brasileiro o tempo todo, especialmente sob a liderança dos banqueiros. Que essa esperança nos anime aqui também, mesmo em tempos de dificuldade. Não temos um governo de extrema-direita, ao contrário, temos o governo Lula, mas um governo enredado em contradições e debaixo de uma ofensiva brutal das classes dominantes brasileiras. Esperança, paz e bem. Um beijo no coração de cada um e cada uma.